Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. No tema de hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão, né, que ele fala sobre a questão de que o ambiente forja as pessoas, o ambiente que você está forja a pessoa. Eu gosto até de estender um pouco mais, né, desse tema e falar não só o ambiente, mas as situações também que você acaba passando são aquilo que acaba te forjando, tá? Então, cenários que, por exemplo, né, situações de dificuldade acabam forjando pessoas de mais resistência, mais resiliência, né? Esse é de fato uma das questões que acontece. Porém, às vezes, talvez o alcance dessas pessoas ela seja também um pouco mais limitado pela escassez, talvez, de alguma facilidade, de algum tipo de condição que ela possa estar oferecendo, tá? Pessoas que, de fato, pode ser que estejam, né, em ambientes onde sejam um pouco mais abundantes, né? Pode acontecer o inverso, né? A situação inversa. Existe uma tendência a ter menos resiliência, porém, por ter mais recursos, pode também em compensação, né, em contrapartida, conseguir alcançar uma trajetória um pouco mais longa, né? Alcançar patamares mais elevados. Esse é um ponto que de fato acontece. Uma situação bastante recente, né, que ele vem demonstrando e tem a ver, né, com esse tipo de cenário, com relação ao impacto da tecnologia, né, no desenvolvimento das pessoas que acabam acontecendo. Então teve um estudo que ele foi realizado recentemente, né, que ele demonstra que na análise de QI, né, então assim, hoje tem diversas linhas, né, umas que adotam esse tipo de formato, outras que preferem adotar outros tipos de formato, né, mas de QI ele é o exame de lógica, né, então lógica e aí acaba sendo associada a questão de inteligência, tá? Então existe uma tendência recente, né, que vem se demonstrando que a questão com a evolução das tecnologias, a massa, tá? Então a massa ela vem tendo desempenho pior na questão de análise de QI do que as gerações anteriores. Então aí tá falando assim, a geração nova elas são mais burras do que as anteriores. A gente fala que, acho que o ponto de entendimento que acaba acontecendo, né, que os recursos de fato hoje elas são muito maiores do que tinha anteriormente, né? Hoje, qualquer coisa que a gente tenha dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa, passa a mão no smartphone e já vai olhar, né? Já vai olhar, vai consultar, vai perguntar, vai fazer a conta, vai fazer uma série de questões, né? Imagina que antigamente, né, eu sou um pouco dessa época, né, que não existia nenhum tipo de recurso desse, né? Então, se a gente precisava, era bastante comum as pessoas gravarem o número do telefone da casa das pessoas, das outras pessoas na cabeça, né? Então tinha gente que tinha muita habilidade, guardava 30, 40 números telefônicos para poder ligar para as outras pessoas da casa, não era nem de celular. Então era uma das questões que acontecia, né? Com o advento do celular, né, das facilidades desses devices que chegam pra gente, então essa foi uma barreira que foi superada. Na sequência, no desenvolvimento então de internet, tecnologias e tudo mais, né, que embarcou para dentro do celular, se tornou, difundiu mais ainda, né, e agora com a inteligência artificial então evoluiu ainda mais, né, então a gente fala já o quarto, o quinto salto tecnológico que ele vem acontecendo de forma bastante recente, né, então a gente vem realmente ressentindo. E aí aquele ponto, né, e pensar, o processo de pensar mesmo, né, a gente está exercitando essa parte, ou a gente está pegando já ideias que já vêm prontas? As ideias não são nem de computador, tá? Na verdade, a própria inteligência artificial, ela pega modelos que ela foi estudando, foi aprendendo e vai adaptando, trazendo para a realidade, né? Então, tanto é que em alguns momentos eles falam, né, que aí a própria inteligência artificial, ela oscilou, né? Ela saiu daquele ponto de realidade de algumas situações, porque na verdade ela tem que vivenciar todos os pontos que acabam acontecendo, né? Então essas são as questões que acabam acontecendo pela facilidade que a gente começa a ter acesso, o músculo, né, da nossa cabeça, o nosso cérebro, a gente acaba realmente diminuindo. Então esse é um ponto de atenção, né, para todos nós, né? E como que a gente pode fazer, né, para poder reverter isso daí? Então eu tenho que guardar o celular, não posso utilizar o computador, não posso utilizar esse tipo de recurso. Eu falo, na verdade, acho que existe sim, né, mesmo mantendo, né, esse tipo de formato. O outro ponto é o aprendizado, né, o desenvolvimento do aprendizado. Recentemente estou fazendo uma pós-graduação de inteligência artificial, e aí das questões que eu mais percebo que eles vêm falando é realmente a questão do exercício, né, aquilo que somente nós conseguimos fazer
E aí, posteriormente, ele pode ser até revisado por uma máquina, né? Então, acho que manter esse princípio, ele é um ponto que ele é bastante importante ainda, né? Se a gente seguir o fluxo natural, existe uma tendência realmente a atrofiar, né? Assim como se eu tenho mais recursos fáceis, eu não vou fazer esforço para conseguir, talvez, aquele tipo de insumo, aquele tipo de ponto que era tão importante, né? Isso vai ficar muito mais fácil, e aí uma tendência é acomodar, e aí a gente realmente, né, como ser humano, nós somos os seres mais adaptáveis, né? A gente até já falou em outros momentos, né? E isso acaba virando um ponto de efeito, né? Então, reflexo sobre essa situação que a gente acaba passando, tá bom? Então, acho que é mais uma provocação, né, pessoal, para a gente poder pensar para onde a gente está indo, como que a gente está indo, da melhor forma, né? Acho que são grandes oportunidades, mas também tem muitos riscos, né? Acho que esse é o ponto de reflexão para todos nós, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá.